De Santo Antônio. A abstinência é uma virtude que consiste na privação voluntária de coisas agradáveis e permitidas, que nos afligimos a nós mesmos, com a intenção de nos tornarmos perfeitos. O objeto dessa virtude são todos os prazeres, cujo gozo é permitido ao nosso corpo e ao nosso espírito, mas não pelas regras da virtude. Para ser virtude, é necessário que a abstinência não seja praticada contra a lei de Deus. Por isso, não é justa quando contradiz as leis da natureza, ou não é dirigida pela prudência, porque desta forma abate as forças e abrevia os dias da existência. Fim contrário à natureza, cujas produções são destinadas ao uso, mas não ao abuso. A abstinência era a virtude dominante das primeiras idades do cristianismo. Ser cristão era ser homem de abstinência. Com ela subjugavam os cristãos suas paixões e adquiriam império absoluto sobre o coração. Esses tempos felizes vemos renovados os preciosos dias de Santo Antônio. Todos os que o viam admiravam nele um homem mortificado e abstinente. Seu semblante pálido, mas sereno, era um anúncio feliz de sua abstinência rara. Com os olhos na imagem de Deus crucificado, amoldou as suas ações por esse grande exemplo. Os próprios inimigos que o tentavam para corromper-lhe os votos admiravam nele a constante prática desta virtude austera. A abstinência por inclinação e por escolha, embora nascesse longos anos depois de tantos eremitas que por sua abstinência faziam florescer o deserto como os campos de lírios, não apareceu menos brilhante nem menos abstinente nas cortes tumultuosas, na solidão ou no retiro. Refreava sempre e sem cessar os apetites desordenados e governava, como lhe parecia, todas as paixões. Eu, miserável, tão dado à gula, não serei abstinente pelo amor de Deus? Exemplo. Numa sexta-feira, depois de ter o Santo Antônio pregado em uma grande missão, um herege convidou a jantar em sua casa. O santo, talvez obrigado pela necessidade, aceitou. O mau homem, querendo arguir o santo de hipocrisia, apresentou-lhe em um prato um delicioso capão, dizendo-lhe, fingindo-se triste: sei ser sexta-feira, dia de abstinência, mas como nada mais tenho em casa para oferecer-te, deves, baseando-te nas doutrinas do Divino Mestre, comer o que te puserem à frente. Conhecendo a malícia do herege, o santo benzeu o capão, que logo transformou-se no mimoso peixe, do qual comeu muito à vontade, quanto quis, não notando a mudança e julgando tê-lo feito cair no embuste. Apanhou o que sobrara e os ossos e procurou o bispo para acusar o santo de transgredir o preceito. Grande, entretanto, foi seu pasmo quando, descobrindo o prato, só viu nele espinhas de peixe. Arrependido, procurou o santo e confessou-lhe seu pecado, e convencido da santidade de suas doutrinas, entrou no grêmio da Igreja. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós havíamos dito na conferência de ontem, hoje nós vamos tratar da etapa, deixa eu olhar, pensar num termo melhor, porque etapa final não,
que vai continuar no céu. Mas digamos que o fim dessas primeiras etapas da vida espiritual, um fim que continua na pátria celeste. Nós tratamos nessas conferências dos termos que São Boaventura usava para qualificar as etapas da vida espiritual: via purgativa, via iluminativa e via punitiva. Tratamos do exame da consciência, da luz da inteligência e agora o calor da sabedoria. Então, quando a alma já exercitada pela abstinência, tratou hoje a nossa reflexão da trezena, a alma já desenvolvida nesta via da penitência, do controle das suas paixões, subjugando-as à razão por meio das penitências, a alma entra na segunda etapa que nós tratamos, que é a luz da inteligência. A alma já preparada por esse exame da consciência que a faz fazer penitência pelos seus pecados e também para propiciar essa união, essa relação com Deus por meio de acalmar as suas paixões, subjugar as suas paixões. Já depois de experimentada por essas duas vias, ela entra na terceira via, que é o calor da sabedoria. Ela goza, por assim dizer, do esforço que ela havia feito nas outras duas vias. Sim, porque também na via iluminativa, a alma ainda assim, tendo luzes espirituais, a alma ainda padece. Ela ainda se purifica. São duas vias que sintetizaria como vias de purificação até chegar à via de união. E na via de união, a alma deixa de padecer? Não, lembre-se da Salve Rainha. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Enquanto nós vivermos, nós padeceremos. Mas a diferença da alma que padece na via de união, na via do calor da sabedoria, é essa: a alma está tão desejosa de Deus e tão unida a Deus que o amargo dessa vida se torna doce. Mas como? Como isso? Como o amargo dessa vida se torna doce? Simples, ou melhor, difícil para alguns e simples para outros. A alma percebe que à medida que a alma sofre, ela se une ao sofrimento do amado, e a alma sente tamanho calor desse amor que ela deseja padecer como o amado, para se unir ao amado. Ela quer seguir o exemplo do amado, ela quer seguir os passos do amado, e ela quer provar o amor que sente pelo amado, a partir do exemplo que o amado deu para nos provar o seu amor, que foi a cruz do sofrimento. Então, portanto, a alma assume essas dores com alegria. Alegria sensível? Não. Muitas vezes a sensibilidade está totalmente comprometida por essas dores, assim como nosso Senhor, na sua sensibilidade, sofreu na cruz. É uma heresia dizer que nosso Senhor, por ser Deus, e já tiveram pessoas que disseram isso, hereges que levantaram essa heresia, essa opinião de que nosso Senhor, por ser Deus, não sofreu. Muito pelo contrário. Na sua sensibilidade, ele sofreu e não encontrou consolo. Mas a sua
razão, mas a sua divindade se alegrava em fazer a vontade do Pai. Assim a alma, no momento da tribulação, do sofrimento, a alma unida a esse amado, já não sendo mais ela, mas Cristo vivendo nela, a alma sofre da mesma maneira que o amado sofreu, sabendo que padece por vontade divina. E esse padecimento por vontade divina descansa a alma. A alma já não é mais passional, ela já teve luzes para reconhecer a sua própria miséria, luzes para reconhecer mistérios da nossa fé, mistérios da vida do amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela já está tão experimentada nessas luzes que ela padece por amor, porque ela sabe que padece por vontade do amado, por permissão do amado. O amado permitiu essas dores. E isso muitas vezes acontece com almas santas. Ou melhor, na maioria das vezes acontece com almas santas. Ou melhor, sempre acontece com almas santas. Olhem o final da vida dos santos. Quando terminam a sua estada na terra, geralmente são momentos de muito padecimento. Por exemplo, São João da Cruz teve uma ferida na perna que infelizmente nunca cicatrizou. E as pessoas que olhavam aquela úlcera purulenta já começavam a se perguntar como ele suportava aquelas dores. E o mais engraçado, como ele suportava aquelas dores com alegria, com contentamento. Uma vez, Santa Bernadette Soubirous andava no claustro do seu convento, mancando. A sua superiora a chamou e disse: não seja diferente das outras, porque sua superiora não acreditava que ela havia visto Nossa Senhora. Não seja diferente das outras. Por que você sempre procura aparecer entre as outras? Eu não entendo como Nossa Senhora foi aparecer para a senhora. A senhora nunca está sempre sorrindo, nunca demonstra estar sofrendo. E Nossa Senhora aparece para a senhora: eu passo noites em claro, eu me penitencio, eu jejuo. E a senhora, o que faz? Nossa Senhora vai aparecer para a senhora? Por quê? Por que Nossa Senhora lhe apareceu? Assim perguntou sua superiora. E Santa Bernadette respondeu: olha, eu não sei, madre. E ficou um bom tempo pensativa. Nesse período, ela disse: madre, não saia não. Eu acho que posso responder a sua pergunta. Quando ela suspende o hábito, ela mostra um câncer já devorando todo o seu joelho, todo o seu tornozelo. Eu acho que isso responde as perguntas da senhora, né? E a madre ficou surpresa porque Santa Bernadette sempre parecia sorridente, alegre, feliz, nunca se queixava daquelas dores. Então aquela madre, convertida, emocionada por aquele fato, correu até a capela e disse: eu prometo, Senhor, até o final da minha vida, trazer nos braços essa menina. E realmente, sempre que Santa Bernadette ia para as recreações, era a madre, ela mesma, que vinha carregando Santa Bernadette no colo. A madre converteu-se vendo aquela penitente alegre. Quantos de nós, com menor tribulação, se mostra cabisbaixo, triste, amargurado? Isso nos prova que não estamos, de fato, unidos ao amado. Quantos de nós, diante as prescrições e determinações de abstinências na qual a igreja nos pede, nos sentimos chateados, nós não queremos. Hoje é dia de jejum. Quantos de nós? Mas jejum hoje? Nossa, me abster? Nossa.
chovendo, vou à missa, vou me molhar. Nossa, que incômodo. Que distância da minha casa para a missa? 15 minutos andando a pé. Que distância? Vou andando. Nossa, não. Para que isso? Deus fez o carro. Deus não fez, foi o homem que... Né? Não, tem gente que fala isso. Deus fez o carro. Para quê? Para a gente utilizar. Deus deu inteligência ao homem para fazer. Bom. E as pessoas vão ficando cada vez mais frouxas, como o irmão Miguel disse na última conferência. As pessoas vão ficando cada vez mais sem esse conteúdo, sem esse pensamento, sem essa indicação que é a penitência. Elas não controlam mais as suas paixões, elas não querem mais controlar. Então elas não conseguem subir, elas não conseguem deixar esse peso que as faz ficar na terra. Eu comparo a vida espiritual, desculpa a analogia um pouco não adequada a tão grande assunto como a vida espiritual, mas imagine os senhores e as senhoras um balão. Um balão. Estou imaginando um balão? Mas não é aquele balão, aquela bexiga, não. Estou falando um grande balão. O que faz o balão ficar na terra equilibrado ali? São os sacos de areia que fazem peso no balão e fazem com que ele fique plainando, não suba ao céu, fique mais na terra ali, plainando. Bom, à medida que você, ou melhor, aqueles que dirigem o balão, vão soltando os sacos, o balão vai subindo, 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 cada vez mais. Pois bem, os sacos são as nossas paixões. As nossas paixões fazem peso para que fiquemos na terra. Não nos ajudam a subir. A abstinência e a penitência são, na verdade, esse ato de soltar, de desatar esses sacos que prendem, que mantêm-nos presos à terra. Então nós vamos subindo, vamos subindo. E à medida que vamos subindo, vamos sendo iluminados por esse sol que nos aquece. E tudo que outrora era doce, era amargo, se torna doce a partir disso. E é isso que São Boaventura vai tratar. E eu gostaria de somente comentar no dia de hoje o que São Boaventura escreveu, porque creio eu que o que ele escreveu já é suficiente para terminarmos, de certa maneira, essas conferências, no que diz respeito à espiritualidade, sobre as vias espirituais. Estudemos agora como nós poderemos aperfeiçoar, aquecendo-nos ao calor da sabedoria, da sapiência. Conseguir-se-á isto concentrando, avivando e elevando esse calor, uma vez que a alma, já iluminada com os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, da fé, da vida do amado e também da sua própria miséria, ela deve concentrar, avivar e elevar esse calor. Ela deve alimentar esse calor. A alma na via unitiva não deve perder nunca de vista o espírito da oração. É como uma lareira cheia de gravetos incandescentes. À medida que a madeira vai sendo consumida, o que vai acontecendo? O fogo vai se apagando. Então é necessário acrescentarmos mais e mais madeira ao fogo para que o fogo se mantenha aceso. Assim também são as almas na via punitiva. Por mais que elas já cheguem a esse calor da sabedoria, elas devem se manter. Lembre-se, os senhores e as senhoras, que até o final da vida, seja a via que estivermos, seremos tentados a retroceder, a voltar atrás.
aquece. Que lenha é essa que aquece, que faz com que o fogo continue aceso? É a oração, é o desejo de estar com o amado, avivando, concentrando e elevando o calor cada vez mais. Para concentrá-lo, é menester recolher e dirigir só para Deus o amor que dispensamos pelas criaturas. Bem mais difícil isso, bem mais difícil. Temos tantos amores nessa terra, que o amor de Deus, a qual não vemos, não sentimos, não ouvimos e nem tocamos, fica prejudicado. Deus está acima da nossa sensibilidade, dos nossos sentidos. Então é mais fácil para nós indicarmos os nossos afetos a criaturas. É muito mais fácil para nós. Seja um filho, seja esposo, esposa, seja um amigo, uma amiga, seja uma situação, seja um lugar, a família, ou até mesmo um livro. Ou um santinho pode nos trazer apego. Ou uma relíquia pode nos trazer apego. Então, é muito fácil para nós colocar o nosso apego nas criaturas. Por isso que é necessário, para amarmos proficuamente esse Deus que é puro amor, que é puro calor, nos desapegarmos das criaturas para melhor amá-lo. Nada mais necessário, porque o amor das criaturas geralmente não nos aperfeiçoa. Escutem muito bem isso. O amor das criaturas geralmente não nos aperfeiçoa, não nos descansa. E quando nos descansa, não nos satisfaz, porque só Deus nos satisfaz por completo. Vejam a nossa sociedade. Quanto mais a nossa sociedade se deleita em seus prazeres mundanos, quanto mais elas se sentem insatisfeitas. As pessoas se sentem insatisfeitas. As pessoas se deleitam em prazeres humanos, lícitos e ilícitos, e a depressão vem crescendo. Ora, como? Mediante a tantos deleites carnais, as pessoas ainda continuam depressivas, porque os prazeres humanos, o amor às criaturas não nos satisfaz. Só Deus nos satisfaz. Só Deus por completo. Para ativar esse calor é preciso uma conversão do afeto ao amor do esposo. Sempre procurar fazer isso. A conversão do afeto ao amor do esposo. Por que eu amo os meus filhos? Porque amando os meus filhos e educando-os de acordo com a sã doutrina católica e desejando e rezando para que eles povoem os céus, eu faço a vontade de Deus. Eu provo o meu amor a Deus, porque esse é o meu estado de vida. Por que os esposos, os cônjuges se amam? Porque no seu estado de vida, o estado de vida que eles optaram, eles o fazem por amor a Deus. Não é simplesmente uma paixão, um amor carnal, mas é um amor de Deus. É um amor, assim como nosso Senhor ama a sua igreja, os cônjuges se amam. E é importante ter isso em mente, porque com o tempo, um tempo de matrimônio, a beleza termina. As pessoas convivendo umas com as outras começam a perceber seus defeitos mútuos, começam a perceber
as dificuldades que é morar junto, morar em comunidade, por assim dizer. E aí dificulta. E se esse amor não for elevado ao amor divino no casamento, no matrimônio, os cônjuges não conseguem se manter unidos. Percebam como foi o matrimônio de Nossa Senhora e São José. Percebam como foi o matrimônio de Santana e São Joaquim. Nossa Senhora e São José viviam um matrimônio josefino, casto. Eles conseguiram elevar o seu amor a um amor puramente divino. É verdade que isso, nos matrimônios, é raro acontecer. Em alguns casos acontece. Pessoas que se unem em matrimônio para viverem esse amor josefino. Mas não é comum esse matrimônio josefino. Mas não é comum. Mas dentro mesmo do matrimônio, de forma natural, é possível elevar esse amor à condição divina. E deve ser feito assim. Eu amo a minha esposa por amor a Deus. E a esposa, eu amo o meu esposo por amor de Deus. Por amor a Deus. E isso vai nos dando força para suportarmos as tribulações do nosso estado de vida. Para ativar esse calor é preciso uma conversão do afeto ao amor do esposo. Isso se faz comparando o amor consigo mesmo, ou com o afeto dos santos do céu, ou com o próprio esposo. Pensamos, contemplemos, meditemos em nosso Senhor Jesus Cristo e no amor dos santos para com nosso Senhor no céu. E tentemos reproduzir em nossas casas esse amor sacro, esse amor santo. E dá-se quando se percebe que pelo amor pode ser suprimida toda a indigência, que pelo amor os bem-aventurados possuem toda a abundância dos bens, que pelo amor assegura-se a presença do que é sumamente desejável. Estas são as coisas que inflamam o nosso afeto por Deus, pelo amado. Para elevar o calor da sapiência ou da sabedoria, é preciso subir acima de tudo que é sensível, imaginável e inteligível. Diga algo consigo mesmo, que aquele a quem a alma ama não pode ser percebido pelos sentidos, porque não pode ser visto, nem ouvido, nem provado, nem tocado, não pode ser sentido e entrando é sumamente desejável. Considere também que esse mesmo ser não pode ser representado pela imaginação, porque não tem limites, nem feitio, nem número, nem superfície, nem idades. Não é imaginável, entretanto, é imensamente desejável. É esse amor que nos faz, que nos eleva de uma tal maneira que nós amamos, mesmo que os nossos sentidos, que a nossa vista não veja, que o nosso tato não possa tocar, que o nosso ouvido não possa ouvir. Nós sabemos que o amado está presente e que Ele nos ama. E essa comunicação de amor aquece a alma. Ah, como eu gostaria que todas as almas pudessem provar desse amor sem amarguras. Ah, como eu gostaria. Esse amor que torna doce o amargo. É triste, porque as almas, elas vão até a igreja, elas rezam, e como elas não podem perceber pelos sentidos a presença de nosso Senhor, do nosso amado, elas se desgostam da oração. Elas deixam de rezar, elas deixam de falar com Deus, elas deixam de ter colóquios com nosso Senhor, formulam tantos pensamentos e
direcionam o seu afeto para tantas coisas, mas não conseguem olhar para o nosso Senhor e lhe fazer 5 minutos de visita. É o que acontece, de certa maneira, com as visitas ao Santíssimo Sacramento. São Tomás disse que o tato, o gosto, nada sabem. Só o que o ouvido sabe se é de crer. Creem em tudo que o Filho de Deus veio dizer. Nada mais verdadeiro pode ser do que a palavra da verdade. Então, o nosso Senhor nos disse que está presente no Santíssimo Sacramento. Por mais que os nossos sentidos nos enganem, por assim dizer, nós sabemos que debaixo daqueles acidentes está a substância, ou seja, nosso Senhor, no seu corpo, alma e divindade, no seu corpo, sangue, alma e divindade. E ali nós o adoramos, mesmo que os nossos sentidos não o captem visivelmente. Uma religiosa das Vicentinas, se não me engano, todos os dias ia diante do Santíssimo e ela passava uma grande provação de fé. Elas trabalhavam muito com os assistidos de rua, com mendigos, com crianças órfãs, e isso tomava muito tempo dela. Então a maioria das devoções que ela fazia era no seu trabalho com os moradores de rua. E na capela ela tinha só o tempo de ir à missa, e à noite, todos os dias, num curto espaço de tempo, ela mantinha esse colóquio com o nosso Senhor. Boa noite, meu Senhor e meu Pai. Todos os dias ela só dizia essas palavras. Boa noite, meu Senhor e meu Pai. E um dia, ela havia sofrido uma grande tentação em relação à presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E ela entrou, e mesmo sem vontade sensível, ela disse: boa noite, meu Jesus, meu Pai. E quando ela vinha saindo da capela, ela escutou uma voz: boa noite, filha. Nosso Senhor quis, por esse meio, demonstrar a ela a sua presença na Eucaristia. Presença que ela não tinha visto durante muito tempo de sua vida, os seus sentidos não tinham captado. Boa noite, filha. Nosso Senhor estava presente, sempre esteve presente, embora os seus sentidos não pudessem abstrair, captar. Devemos ter sempre isso em nossa mente. E sempre procurar aumentar, acalorar o nosso relacionamento com Deus, com nosso Senhor. Através, sim, de orações vocais, que são muito importantes na vida espiritual. Devemos, sim, não devemos desprezar. Tem muitos, hoje em dia, católicos modernistas, que dizem que a oração vocal é sempre repetitiva e que não acrescenta em nada, mas vale chegar um dia e ter um colóquio, uma meditação, etc. Não, a oração vocal é muito importante. É através do início dessa oração vocal, muitas vezes dita mecanicamente, mas com fidelidade e devoção, a alma, quando chega nessa via de união com o nosso Senhor, ela consegue meditar nas palavras que diz. E ela consegue parar e meditar nas palavras que diz. Meditar numa boa Ave Maria rezada, meditar num bom Pai Nosso. Isso é um processo. A meditação é um processo. A via espiritual é um processo. Talvez dure anos, mas um dia, esse dia vai chegar. A alma pode estar descansada quanto a isso. O que nosso Senhor deseja da alma é a boa vontade. Eu acho que já falei isso nas conferências passadas. Quando os pastores de Belém viram os anjos disseram aos pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra
isso? Aos homens de boa vontade. Basta a boa vontade e desejar unir-se ao amado. Uma vez, um jovem muito perturbado perguntou ao seu confessor assim: eu desejo amar muito a Deus, mas eu sei que eu sou imperfeito e que eu não o amo, e a dor de não amar da maneira que Deus merece ser amado me aflige o coração. E o confessor respondeu: quem deseja amar o amado já o está amando. É o desejo de estar com o nosso Senhor, de passar ao menos 15 minutos do nosso dia. Esses 15 minutos do nosso dia eu dedico a Deus. Por quê? Porque eu amo. Formule sempre isso nas suas mentes. Eu vou à missa por quê? Porque eu amo. Eu vou me confessar por quê? Porque eu amo. Eu vou suportar a dificuldade no meu estado de vida, as tribulações do meu estado de vida, porque os espinhos do meu estado de vida, porque eu amo. Porque eu amo. E eu vou evitar o pecado por quê? Porque eu amo. E eu vou me arrepender de ter pecado por quê? Porque eu amo. Porque Ele me amou primeiro e se entregou por mim na cruz, sofrendo todos os escarros e dores possíveis, sem consolação alguma. A nossa alma, a nossa vida nessa terra, nosso Senhor nos propicia algumas consolações, mas Ele mesmo não teve nenhuma. E Ele sabe que só Ele pode suportar, sofrer tribulações, as piores, as crudelíssimas, sem consolação. Mas Ele sabe que nós, na nossa miséria, nós não conseguimos sofrer o mínimo sem uma consolação. E é por isso que nosso Senhor, sempre benigno, algumas vezes nos manda uma consolaçãozinha aqui, outra consolaçãozinha ali, porque Ele sabe que se for só dores, nós não aguentamos, nós não suportamos, e é por isso que Ele nos dá essa consolação. Tinha um superior, desculpa a comparação, que na minha época de noviciado, ele dizia assim, que nosso Senhor nos dá uma bala bem docinha, aquelas balas doces. Sempre que vê uma tribulação, um esforço, assim como a gente faz com uma criança que se esforça, a gente dá uma bala bem docinha para ela, para recompensar o esforço dela. Assim nosso Senhor, nos primeiros nossos passos da nossa vida espiritual e até mesmo depois, Ele vai dando balas. No início mais frequentes, aquelas consolaçõezinhas bem doces. Depois, menos frequente. Cada vez menos frequente. E quanto mais a alma vai se aproximando de Deus, vai ficando menos frequente essas consolações, essas balas docinhas que nosso Senhor nos dá no início. E nós devemos nos assustar com isso? Não, de maneira nenhuma. Quanto menos consolação tivermos, mais perto do nosso objetivo estamos. Nosso Senhor deseja que nos desapeguemos de todas as criaturas para contemplá-lo como Criador, para amá-lo somente a Ele, e que o nosso amor dado ao próximo seja por amor dele, seja reflexo desse grande amor por Ele. Sentimos arder o nosso coração e aí comunicamos ao próximo esse amor que dele recebemos. Então percebam que as coisas sempre começam de cima para baixo. O amor de Deus e depois o amor ao próximo. E não de baixo para cima. Quanto mais nos apegarmos, mais difícil será para a nossa vida, nosso caminho, trilhando essas tríplices etapas
Mas como fazer isso por nós mesmos? É possível? Não é possível. Por isso que eu gosto sempre de terminar essas conferências dizendo: peçam a Deus a graça de obter essas virtudes, que não é fácil. Peçam a graça a Deus. Meu Senhor, eu quero amá-lo somente a vós. Eu quero dar-vos o meu coração todo. Eu quero direcionar todo o meu afeto para vós. E já direcionando o meu afeto para vós, eu desejo amar o meu próximo por causa de vós. E assim nós vamos purificar o nosso amor e elevar-nos